E aí que eu vi um bicho que se chama aranha-escorpião. Gente. Sim, ela é a junção de uma aranha com um escorpião. Puta merda, preciso pesquisar isso. Quem teve essa ideia, cara? Quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia, gente? Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá recebendo de volta ela. Ela que emocionou a gente com as histórias dela. Porra, o olhinho aqui, ó. Cortaram uma cebola aqui do lado no último episódio. Não deu pra segurar? E como ela tem muita história pra contar, a gente chamou ela de volta, é claro. Então vou nomear aqui a pessoa, né? Lana Sanches, do Elas Viajam Sozinhas. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite de novo, Mac, Manu. Espero que tenham gostado do último episódio, né, ouvintes? Já que tem muito mais história que eu vou compartilhar com vocês. Se preparem. Boa, partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado um mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Ah, um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Ô, Lana, é que assim, uma viagem de um ano realmente tem muita história pra contar, né? Acontecem muitas coisas e eu acho assim que os dias acabam sendo até tão mais intensos que um ano parece mais tempo, né? Pro viajante, né? Porque você acaba vivendo tudo muito mais intensamente. Não é igual a gente, dia a dia, a gente faz tudo, sai de casa, trabalha, volta pra casa, dorme. Não acontece nada de novo. Mas na vida do viajante acontece tudo, não é mesmo? Tudo é sempre novo, a todo momento. As amizades são mais intensas, porque parece que quando você faz uma amizade no hostel, é amizade de infância. Você conta, você chora, você tá lá abraçando, aí depois você tá lá viajando com essa pessoa pra outra cidade. E vira um laço assim pra vida. Sim. E amores também, no caso, né? Amores também são mais intensos. Tudo é mais intenso. No último episódio, você tinha até comentado alguma coisa de história de amor, mas a gente não ouviu o que aconteceu. Ela escapou dessa conversa. Então, hoje eu nem vou deixar você escapar. Vou começar já com essa história de amor aí, porque quem não gosta de uma história de amor, não é mesmo? Todo mundo gosta de uma história de amor, ainda mais quando é história de amor de viagem. O pessoal sempre começa a brilhar os olhinhos, porque é filme da Disney. Conta aí pra gente. No meu caso, gente, foi realmente uma história engraçada, porque eu conheci ele num museu, lá em Santiago do Chile. Eu estava sozinha no museu vendo uma peça lá, que era da civilização Moche do Peru, e ele também estava vendo essa mesma peça. Ok. E a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, a gente saiu pra jantar, a gente passou a noite juntos, a gente começou a viajar de carona até São Pedro do Atacama, passamos o ano novo acampando no deserto, e no caso ele é um espanhol. Eu ia perguntar.
um espanhol. Eu até brinco que eu viajei a América Latina e acabei ficando com um conquistador. É verdade. Nós, os colonizados. Pois é. E a gente viajou de carona por 4 dias juntos e é o que a Manu falou, né? Em 4 dias você vivendo 24 horas com a pessoa, em momentos, em situações às vezes de perigo, em situações de onde vamos comer, temos água suficiente para ficar aqui na estrada pegando carona. Tantas decisões, tantas emoções que você se abre muito mais. E a pessoa também se abre muito mais. Então, aqueles 5 dias pegando carona, 4 dias pegando carona, pra mim pareceram, nossa senhora, meses. Da intensidade. Mas aí você acampou no Atacama e foi de boa acampar lá? Com ele, com amor? Foi muito de boa. Com amor. A gente, nas caronas, ele foi o primeiro homem que eu peguei carona junto, que antes eu pegava carona sozinha. E eu descobri que era muito mais difícil pegar carona quando você tá com um homem. Olha só. Ainda mais que ele era barbudão, então também já vem vários estereótipos, né, pras pessoas. E a gente demorava muito mais, mas as pessoas que acolhiam a gente, levavam a gente pra casa. Assim, conversava lá no carro, falava, não tem onde dormir? Vamos lá pra casa. Ligava pra esposa, coloca mais água no arroz, vamos ter visitas. E a gente chegava lá com as crianças, com todo mundo. A gente foi muito bem acolhido no Chile. Foi um país muito acolhedor, não só pelas caronas, pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho, por tudo, assim. É um país maravilhoso. E a gente chegou em São Pedro do Atacama no dia 31 de dezembro, de 2017, no caso. Então vocês passaram o Réveillon juntos. Eu tenho uma teoria. 2017 foi o ano que tudo aconteceu, entendeu? 2017, 2015 são os anos que todo mundo fala de história. Foi em 2017, 2015, são esses 2 anos, assim, ó. Rola uma coincidência enorme todo com essa mundo, data. Acho que foi o último ano que todo mundo, né, falou, vamos aproveitar, porque daqui pra frente o negócio vai, né? É agora ou nunca? Olha, pra mim 2017 foi o ano que eu comecei essa viagem. E eu brinco que foi o ano do meu renascimento, assim. E aí você foi passar o Réveillon, então, no deserto. No deserto. A gente chegou em São Pedro do Atacama, cidade super turística. Sim. Todos os hostels, camping, já tava tudo lotado. A gente não tinha pra onde ir. Ele tinha uma barraca e era noite de lua cheia. Então dava pra gente andar no deserto sem lanterna, porque tinha a luz da lua. Ai, deve ser lindo. Nossa senhora, é incrível. Foi e muito romântico, lindo, né? E super romântico também, super romântico. E a gente foi andando, a gente deve ter andado 1h30 mais ou menos, até a gente se sentir longe o suficiente da cidade e sem estar aparentemente numa rodovia, né, numa estrada, porque a gente não tinha como saber, porque lá é tudo deserto. Sim. Não tinha como saber se a pessoa ia passar de carro. Montamos a barraca lá e dormimos. E a gente acordou com um cachorro selvagem na frente da nossa barraca. Gigante, peludão, assim. Parecia um pastor alemão. Mano, e aí? E aí a gente só abriu um pouquinho a barraca e falei... Fudeu. Desculpa, pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Caralho, você pode. Mas foi o sentimento que eu tive na hora. Eu falei, fudeu, tem um cachorro selvagem aqui no meio da barraca. A gente tá no meio do deserto. Esse bicho vai me comer viva. E é isso. Eles estão com fome, eles estão no deserto, né? Acabou-se minha viagem no Chile. Tá no deserto. Pronto, acabou. Essa foi a história de amor, né? Do tipo, foi isso. Eu dei ele, eles comeram ele e foi isso. Ele me salvou, foi um ato de amor. Sacanagem. Essa é a história de amor. Mas ele, na verdade, era super dócil, super carinhoso. A gente saiu da barraca, ele começou a abanar o rabo e vindo com a gente, assim, pra pedir carinho. Super carente. A gente deu um pouquinho da comida que a gente tinha, que era só uma lata de atum e pêssego. Nossa. E foi, assim, um amanhecer enlouquecedor, de tão lindo, assim. Eu tava sentindo em êxtase no corpo todo, com aquelas cores no deserto, que é aquela cor meio roxa e laranja e amarela, e também tem o azul da noite que tá indo embora. De repente aparece um verde, aí tem um vulcão, assim, na paisagem aparecendo, porque a luz começou a surgir. Eu não tenho nem palavras. Eu tô montando a imagem na minha cabeça. Conforme você vai falando, eu vou adicionando os elementos. Ai, foi assim... E é um calor, que assim, é um deserto. Então a noite foi muito fria. Eu praticamente peguei todas as roupas que eu tinha na mochila e coloquei no corpo, de tanto frio que eu tava. Só que deu 6h30 da manhã, eu já tava de calcinha e sutiã. Porque era um calor que não dava pra aguentar também. Então é 880, né? Você tá no deserto. E a gente ficou lá, acho que até umas 11 horas da manhã, meio-dia, de calcinha, sutiã e cueca, só observando a natureza acontecer. A gente tava em São Pedro do Atacama, né? Como eu falei. E aí ele queria continuar pra Bolívia e eu queria ficar mais tempo em São Pedro do Atacama. Então a gente separou
Mas depois a gente se encontrou do nada lá nas ruas da Bolívia. Viajamos juntos pro norte da Argentina e ele voltou pra Espanha. E aí depois eu cheguei até o Equador, a gente ainda continuava se falando, sem namorar, sem nada. Ele foi pra Colômbia me encontrar da Espanha. A gente ficou um tempo lá juntos. Nossa, essa história durou 2 anos quase da minha vida. Olha! Sem namorar, assim, entre encontros e desencontros. E eu brinco que ele foi a pessoa que me levou a ser a pessoa que eu sou hoje, assim. Ele contribuiu muito pra minha identidade, pra minha personalidade, pro meu estilo de vida. É uma admiração, a gente é amigo até hoje. Não estamos juntos, mas ele contribuiu muito pra ser a pessoa que eu sou hoje, isso sem dúvida. Que legal! Nossa, que da hora, porque eu imaginei que seria uma história breve, mas 2 anos de vai e vem e tal. Não, rolou até pedido de casamento. Como assim? Olha, gente! É uma história longa, uma história muito longa. A gente viajou junto pra Amazônia, no Brasil. Eu fui pra Espanha encontrar ele. A gente passou 1 mês viajando de carro por lá, dormindo no carro. Então rolou muita aventura também. Que da hora! Gente, mas daí você negou esse pedido? O que aconteceu? Eu não vou pra Espanha. Eu sou muito latina pra morar lá. Ah, tá. Ele tem um projeto social aqui no Brasil, mas ele mora na Espanha. Então acabou não dando certo, mas foi super na amizade, super a gente se apoia ainda nos projetos um do outro. Mas é isso, a gente se ajudou a levar cada um pro caminho que tinha que seguir na vida. Mas não era pra gente ficar junto. Mas que da hora que vocês têm um relacionamento de amizade, pelo menos isso é importante, pô. Sim, acho que uma pessoa que contribuiu tanto pra nossa vida, pra nossa história, pra nossa identidade, não dá pra jogar o contato, né? Simplesmente ter rancor, é só entender que os dois estão momentos e fases diferentes. Sim, com certeza. E outra, deu certo enquanto durou, né? Poxa vida. Não é que não deu certo, deu certo. Deu certo enquanto durou. Exatamente. Agora eu tô com o Richard do Vida de Mochila. A gente tá 1 ano namorando. Ah lá. 1 ano de pandemia e 1 ano namorando. Imagina a intensidade também, Vocês né? começaram na pandemia, é isso? Basicamente, a gente começou na pandemia. Começou a namorar em dezembro de 2019 e em março de 2020 a gente começou a viajar juntos, que foi quando a pandemia começou, então, Sim. Na intensidade. Bom, mas pelo menos agora você não tá passando por esse período sozinha, né? Porque é sempre legal também ter alguém pra compartilhar as coisas, né? Porque a viagem, ela é completa quando você compartilha, né? Se você fizer ela sozinha. É muito gostoso compartilhar. E aqui, no caso, a gente gosta de compartilhar não só entre a gente. Então, a gente tá morando com a Carol Cier, que é dançarina, e ela tá aqui morando com a gente. E o Campo de Gelo também, o Tomate, o Guilherme. Então a gente agora construiu a nossa comunidade de nômades. Que da hora. Então, é praticamente um co-work. Praticamente. E eu sei que você aí é aventureira e gosta de natureza. Eu queria que você me contasse um pouquinho do trekking que você fez aí, desse caminho. Explica melhor, porque assim, eu não vou saber explicar do El Mirador. Pra falar a verdade, eu não sabia que eu gostava tanto de natureza quanto eu gosto. Porque morando em São Paulo, a gente tá rodeado de prédios, né? Sim. De concreto. E eu não tinha essa consciência que eu gostava tanto de trilha até realmente começar a fazer trilha. Por isso que eu brinco que a viagem você também descobre coisas que são suas e você não sabia, porque a rotina não permitia. Quando eu cheguei na Guatemala, o meu sonho era conhecer Tikal, que é um templo maia, que é gigante, é lindo, e ele é muito mais vazio do que todos que tem no México. E meu sonho era conhecer lá. Então, esse foi um lugar que eu tinha pesquisado antes de sair, eu queria muito chegar até ele. Quando eu cheguei na cidade de Flores, que é uma ilha bem pequenininha, eu conheci um irlandês, que já tinha uns 50 anos, 55 anos. Ele falou, eu vou fazer uma caminhada chamada El Mirador, são 120 quilômetros andando na mata fechada da Guatemala. Uau. Aí eu falei, nossa, que interessante, como é que funciona e tudo mais. E aí eu fui falar, né, com a agência que ele tinha fechado, porque assim, eu não sabendo muito sobre trilha, sobre trek, eu tava fazendo várias coisas pela primeira vez, eu precisava de alguém também pra me guiar. Pra me ajudar, obviamente. Sim. Saber os meus limites. Sim, com certeza. E aí eu fui lá falar com eles, ofereci serviço lá, cozinhar pra equipe, enquanto ajudar, carregar alguma coisa ou outra, paguei um valor bem mais baixo do que a galera e fui. E assim, foram 5 dias, um grupo de 7 pessoas, e era só passarinhos à nossa volta, muita aranha também, muita aranha. Você tem medo? Eu tinha aracnofobia. Nossa! Eu bem que eu tinha, eu ainda tenho um pouquinho, mas o que acontece? Lá, a gente era tudo acampando, né? Acampando no meio do mato. E o banheiro era uma fossa que eles cavavam. E você tinha que andar uns 200 metros do camping, na mata fechada sem luz, até chegar
o banheiro. Como a gente acordava 3h30, 4 horas da manhã pra começar a caminhar, a gente dormia muito cedo. Então eu falei, bom, terminamos de comer, vou ir ao banheiro fazer meu xixizinho e voltar pro camp pra dormir e não acordar no meio da noite. Por que eu digo isso? Eu sou a pessoa que acorda muito de noite pra ir ao banheiro. Mas na primeira noite, eu acordei 2 da manhã e tinha o macaco uivador, que eu não vou... Eu acho que é esse nome. Aquele que... Eu vou mandar um vídeo. É um que ele fica fazendo um barulho de dinossauro a noite toda. Só que assim, ouvintes, eu quero que vocês imaginem também que eu estava no meio de uma barraca, no meio do mato, e esse som estava rolando lá fora, mas parecia que estava rolando dentro da barraca comigo, e eu queria fazer xixi. Nossa. No escuro. Assim, qual era a chance de eu sair da barraca? Nenhuma. Eu, pelo menos. Nenhuma. Não tinha como. Então, todas as noites eu tava indo ao banheiro antes de dormir, que era pra não passar por isso de novo, né? Ficar segurando o xixi até o sol sair. Nossa, foda, hein? E aí que eu fui no banheiro, cheguei lá e tinham 4 toras de madeira e um saco de lixo em volta deles pra dar um mínimo de privacidade. Ok. Cheguei lá com o flash do meu celular, né, com o resto de bateria que me restava, abaixei o meu shorts, subi lá na tábua de madeira, né, pra fazer o meu xixizinho. Foi muita burrice minha. Seria inteligente se eu tivesse feito isso antes de abaixar os shorts. Mas enquanto eu estava fazendo xixi, eu comecei a olhar o que tinha em volta. Ai, meu Deus. Tipo, eu já estava numa posição de vulnerabilidade. Sim. Eu não devia ter feito. Eu devia ter feito antes, não depois. Eu sei, gente, eu sei. Pode rir da minha cara. Ou nem ter feito, né? Melhor nem fazer. A ignorância é uma benção em alguns momentos. Exato. Muito. E aí que eu vi um bicho que se chama aranha-escorpião. Gente. Sim, ela é a junção de uma aranha com um escorpião. Puta merda, preciso pesquisar isso. Quem teve essa ideia, cara? Quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia, gente? Eu olhei aquilo e é um bicho muito grande, muito feio. E ela tem realmente umas garrinhas assim na frente. E ela parece uma aranha que foi pisada em cima. O corpo dela é achatado. Nossa, eu tô vendo. E aí... Nossa, olha isso. Nossa, gente, pesquisa no Google agora. Deixa eu ver. Não é. Calma aí. Pera aí. Ai, meu celular tá com... Eu ia pesquisar aqui no celular. Mas aqui tem várias. Mas é uma aranha. É uma aranha muito feia. É uma aranha. É um alien. Era um alien, exatamente, Manu. Era um alien que estava essa que tem os bracinhos assim, ó. Tem os bracinhos assim na frente. É uma que tem uns bracinhos essa assim. aqui, então. Exatamente essa. Nossa. Olha o tamanho das pernas da bicha. Nossa, é muito feia. Olha isso. É um alien. É um alien. Ouvintes, para vocês terem ideia da aranha que eu tô falando... Não pesquisem, hein, galera. Se vocês gostam de Harry Potter, pesquisem. Pesquisem pra entrar na história. Mas também, só pra mostrar como ela era um alien, ela foi usada no filme Harry Potter como se fosse um animal não humano, tipo, não da nossa realidade. Que não existisse, sim. Porque ela é muito feia. É mesmo. Ela é muito estranha. E aí o que acontece? Naquele momento eu estava com flash numa mão, com meu celular, fazendo meu xixizinho. E aí eu saí correndo em direção ao camping. Correndo. Só que como eu estava com o celular numa mão, eu tentava subir os shorts com uma mão só. Vocês sabem como isso é muito difícil, né? Você precisa das 2 mãos pra poder subir. E eu correndo ainda por cima. Eu cheguei no camping pelada. E mijada, né? A bunda lá branca, refletindo a luz da lua praticamente, um farolete, chorando, tremendo, suando frio. Gente, foi desesperador. E aí eu entro na barraca e isso foi o que me ajudou a superar um pouco a aracnofobia, eu brinco. Porque uma menina holandesa que eu tava dividindo a barraca, ela tava fazendo carinho pra me acalmar enquanto eu contava a história, entre soluços e choros. E ela falou, e pelo menos você não tava cagando, né? Aí eu comecei a rir. Observação! Boa! Realmente. Bom, assim, aí eu comecei a dar risada. E dar risada naquele momento de tanto medo me fez relaxar. Então, assim, obviamente, eu não vou ver uma aranha e vou fazer carinho nela. Mas eu consigo hoje não ter tremedeira e nem começar a chorar caso eu veja uma. Então, me ajudou muito. Tá vendo? A viagem pra superar as suas fobias. Cara, mas sempre pode piorar. Sempre pode piorar. O negócio é incrível. Não, mas é que também...
fazer um trekking no meio do mato não tem jeito. Você vai encontrar alguma coisa. É uma floresta. É você que tá no território estranho, né? É você que tá no território deles. É você então, que é a comida. Eu já sabia disso. Você que é a comida. Exatamente. Isso que eu brinco. Seres humanos se colocam no topo da cadeia alimentar, eu não sobrevivo 3 horas no meio do mato fechado. Exatamente. Não, é verdade. Mas lá era muito lindo porque as ruínas maias, elas estavam tomadas pela floresta. Porque quando chegaram, né, os colonizadores, os invasores, eles tiveram que abandonar o território que eles estavam, os maias e os astecas. Então muitos lugares ainda não foram descobertos. Esse lugar foi descoberto nesse século. Que massa! E ainda está praticamente intocado pelo homem. Você só chega lá se você andar 120 quilômetros no meio do mato. Que da hora. E você vai encontrando várias ruínas. Você pode entrar nelas se você quiser ver várias aranhas. Você pode subir e escalar elas. Porque assim, é louco ver como a natureza tomou conta das ruínas, sabe? Porque as raízes, elas entram entre os blocos de pedra das pirâmides, né? Se fosse o formato de pirâmide. Sim. E as árvores subiram. Estão até o topo. Deve ser lindo, deve ser lindo. É lindo. Então eu brinco que eu cheguei até o México, né, pra conhecer a cultura maia e asteca, mas foi a Guatemala que me pegou no coração com isso. Porque você tá lá e você vê. Por isso que no outro episódio você aconselhou a gente descer pra Guatemala, né? Gente, as ruínas lá na Guatemala são bem menos visitadas. Elas são muito lindas também, iguais às do México. Mas é diferente, né, você ter contato massificado do turismo e um contato do turismo que ainda tá nascendo, né? Não, realmente. É muito lindo. O turismo não turístico, né, que a gente intitula assim, é sempre mais rico, né? Porque é sempre mais intocado. Dá até uma sensação de exclusividade maior, eu acho. Sim, também. Assim, tipo... Eu acho que quanto mais difícil pra você acessar as coisas, acaba sendo mais rico no final, né? Eu também tive algumas experiências de trekking também na Patagônia e era extremamente difícil e a hora que você chega lá, você fala, não, é melhor que continue difícil mesmo, porque senão vai estragar tudo. A parte também que… A única coisa que me deixa triste é que não tem acessibilidade. Então, por exemplo, é impossível uma pessoa que tenha mobilidade reduzida, cadeirante, consiga chegar nesse lugar tão bonito, sabe? Isso é verdade. Mas… é o limite, aí não tem muito o que fazer. Não, não tem porque… E seria bom se tivesse. Na hora que tiver o acesso… Na hora que tiver o acesso pra uma pessoa assim, significa que é muito fácil chegar, porque essa pessoa tem uma puta dificuldade, né? Você tem que estruturar tudo pra ela poder chegar, e aí vai massificar e… E o governo, o guatemalteca não tá querendo, não vai focar nisso. Não vai. Mas, emendando, já que você tá falando do seu xixi… Vamos falar de xixi. Vamos falar de xixi, né? Afinal, por que não? Todo mundo tem umas faz. historinhas engraçadinhas. Mas assim, em minha defesa foi por saúde. Vocês já vão entender o porquê. Eu estava na Bolívia. E lá, o banheiro não é muito acessível. Então você tem que pagar pra ir no banheiro nos lugares públicos. Eles não têm uma higiene muito boa. Às vezes não tem onde lavar a mão. Às vezes a privada já tá toda suja. Então eu evitava tomar muita água pra não ficar indo ao banheiro quando eu estava na rua. Só que aí eu fiquei com medo do quê? De ter uma infecção urinária. Sim. Então era sempre um limite beber água, mas não beber tanta. Ai, mano, que difícil. Então quando eu cheguei no Peru, é muito difícil. Era outra realidade, porque lá tinha muitos banheiros públicos na rua e eram mais higiênicos, então eu ia muito mais ao banheiro. Aí eu falei, quer saber? Vou tomar 3 litros de água por dia. Nossa. Qualquer biqueira d'água, eu tomava água. Qualquer lugar, eu tava lá, só na água, ia em todos os banheiros públicos praticamente, estavam abertos. E aí que eu cheguei em Paracas, uma cidade litorânea no Peru, ao sul de Lima, perto de Huacatina. E lá eu estava dormindo numa rede, em frente ao mar, num hostel. Que aí eu também chegava e falava, você tem uma rede lá no quintal, quanto que você cobra pra eu dormir na rede? Aí ele falava, R$5. Aí eu dormia na rede, que R$5? Aí economizando também. Sim, e outra, rede é gostoso dormir na rede. Uma delícia. Pra quem não tá vendo, o rostinho dela é impagável, porque, né, tipo, R$5. Gente, R$5 dormir numa rede? Maravilha! Só que era em frente ao mar. Vamos lembrar que eu estava tomando 3 litros de água por dia, né? Pra não ter infecção urinária, pedra e tudo mais. E aquele embalo da rede, aquele soninho gostoso, aquela maresia do mar, aquele barulhinho invadiu meu sono. Deve ter invadido meu sonho, não sei. Só sei que eu acordei enquanto estava fazendo xixi. Toda assustada, porque eu falei, não é possível que aos 24 anos eu tô mijando na cama. Eu tava numa rede. Na rede. Não é possível que isso tá acontecendo. É que na rede não tem nem como esconder, né?
Vai pingar no chão. Não, vai gente, fazer um... parece aquele coador de café, né? Pelo amor de Deus, não tem nem como você esconder. Ai, que vergonha. Os ouvintes devem estar achando que eu sou uma porca. Mas acontece, Por isso pô. que eu falei que é uma... acontece, é uma boa causa também. Eu tava tomando água pra não ficar doente. A mãe dá xixi, né? Tem gente que peida e… Ops. Não, isso não aconteceu. Mas aí eu levantei, fui fazer xixi, terminar, né, de fazer xixi. Depois lavei a rede, deixei no sol pra secar. Em plenos 24 anos, você vê que tudo pode acontecer. Pois é, gente. E bom, eu particularmente gosto muito de moto. E aí eu fiquei sabendo que você também fez um rolê de moto por aí, de carona, com um Couchsurfer, é isso mesmo? Eu peguei carona também de moto quando eu tava na estrada. Um motoqueiro parou e me deu carona. Mas nesse caso… Põe capacete. Você sabe quando tem aquela bolsa atrás? Que tem um capacete extra? Ele tirou essa bolsa e me… Então ele já tinha na garupa um capacete. Mas nesse caso, eu tava no Equador, em Cuenca. E eu estava procurando Couchsurfing pra ficar em Cuenca. E aí, papo vai, papo vem com esse cara, o Esteban. Ele falou, eu não tenho como te receber na minha casa, porque só tem um quarto. Aí você já percebe, opa, legal de você falar isso, né? Obrigada. Obrigada. E aí ele falou, mas eu estou indo pra Quito. E eu tenho que chegar lá daqui 7 dias. E eu tava pensando em ir de moto. Você quer ir comigo? Falei, opa, por que como não? assim? Falei, me conta mais. Aí ele falou, não, a gente pode parar em Banhos, a gente pode parar… Ele foi me falando várias cidades que a gente podia parar no meio do caminho pra conhecer os vulcões, Cotopaxi, ir lá pra todas as cachoeiras de Banhos e de moto. Aí eu falei, vem aqui no hostel pra gente conversar melhor. Eu tava em Cuenca e ele também. Eu falei, vamos tomar um café da manhã juntos. Aí eu fui conversar com ele, um senhor super simpático, super gente boa. Eu não me senti ameaçada com ele. Que da hora. Então, ele não dava em cima de mim, ele não me olhava de jeito estranho. E também, uma dica aí pras mulheres era que eu via, por exemplo, que no perfil do Couchsurfing dele tinha também referências de homens, falando, foi muito legal ficar com ele me deu carona até Banhos de moto. Então, se ele oferecia essa viagem também pra homens, ele tava querendo a experiência mesmo. Ele não tava a companhia. Com interesse, verdade. Aqui é uma coisa interessante de ver, porque, por exemplo, no Couchsurfing, na hora que você vê o perfil da pessoa lá, tem gente que só aceita mulher, por exemplo. Eu fico meio desconfiada quando o cara fala assim, só mulheres. Eu falei, qual que é o problema de receber homem também? Tipo, você é homem, pô. Exato. Aí nesses perfis eu não vou. Eu não aceito e eu não vou pra casa deles. Porque eu quero que a pessoa também esteja lá pela experiência. Sim. Então, eu vi que ele tava lá pela experiência. Que ele era apaixonado pelo Peru. E que ele falava da política do Peru. E, obviamente, que eu, política… Apaixonou. Apaixonei. Tocou seu pontinho ali, fraca. Mas peraí, mas ele ofereceu comida primeiro? Porque tem que oferecer comida primeiro. Ele pagou o café da manhã. Então tá. Depois pode falar de política, que é a segunda coisa que você gosta mais. E assim, muitas pessoas que estão no Couchsurfing já foram mochileiros. Então ele me pagava não pra me comprar, pra me convencer de algo, mas porque ele falava, eu sei como é estar na pindaíba, eu sei como é estar viajando e tentando economizar dinheiro, eu sei como é ter esse estilo de vida, e agora eu tô com um estilo de vida que eu tenho dinheiro e eu quero te ajudar a melhorar a experiência da tua viagem. Que da hora. Então não era por maldade, sabe? Sim. E aí que a gente foi, viajamos 5 dias na moto. Nossa senhora, as montanhas do Peru, porque lá tem o final da Cordilheira dos Andes, que mistura junto com a floresta amazônica. Que massa. Então, são montanhas gigantes e maravilhosas que estão cobertas pela natureza. Elas estão, assim… É muito vivo aquele lugar, aquela paisagem, sabe? Em vários momentos da estrada eu falava, para aqui que eu preciso ficar aqui 5 minutos só olhando a paisagem. E ele ria da minha cara, porque ele também amava o Peru, Ele também amava o Equador. Ele também queria ficar observando aquilo. Então, ele ficava feliz que eu tava tendo esse amor também pelo Equador que ele tinha. Aí teve até uma vez que acontecia. A minha mochila de ataque pequena estava como se fosse aquelas bolsas que ficam na lateral da moto. E eu estava junto com o meu mochilão, enquanto eu viajava, né? E ele me deu roupas realmente de motoqueiro. Então eu tinha aquela roupa que te deixa com a coluna reta, que tem uma tábua de metal na coluna, que vai até o pescoço. Caso tenha um acidente, você não torcer, né? Sim. E aí o capacete super gigante, assim.
Eu pareço uma criança eu sou baixinha, né? Vocês não têm como saber também, mas eu tenho 1,5 m. Nossa! 1,57 m. E aí eu desci da moto uma vez, tava super empolgada com a paisagem, enrosquei minha calça na moto e caí de costas na estrada. Parecia uma tartaruga com a mochila, assim, as pernas pra cima, e ele rindo da minha cara. E foi muito incrível, assim. Isso é o que eu mais gosto nas viagens também, é quando os locais, né, ter esse contato com as pessoas que moram lá, eles nos mostram a paixão que eles têm pelo país deles. E aí você conhece toda aquela cultura, aquela comida, aqueles lugares, turísticos ou não, mas pelos olhos deles. É um brilho que eles têm no olho que, nossa, faz toda a diferença quando eu tô viajando. Sim. E foi incrível, assim. Ele é uma pessoa que a gente conversa até hoje, ele me pergunta, onde você tá? O que você tá fazendo? Ele me deu a vontade de aprender a andar de moto, porque é o que o Mac falou, assim. Nossa, foi alucinante a sensação de liberdade de viajar na moto. Por mais que eu estivesse na garupa, né? Eu cheguei a fazer até o Ushuaia de moto sozinho. Eu saí de São Paulo, fiz o Argentina até o Ushuaia e depois voltei pelo Chile e fiz a Patagônia, as 2 Patagônias. E eu falo pra você que eu faria de novo 200 vezes, ainda mais nesses lugares. Não, eu vou, assim, eu tenho poucas certezas na vida, mas uma eu vou aprender a velejar e vou fazer uma travessia do Brasil à África um dia, né? Atravessar o Oceano Atlântico. E a outra é que eu vou de moto até o Ushuaia sozinha também. E aí eu já tô vendo aí como é que eu vou fazer, quando eu vou fazer, né? Que deve ser daqui muito tempo. Mas são 2 vontades muito grandes que eu tenho na vida. Bom, essa aí eu posso te dar uma dica, então. Você me dá a dica da Guatemala, eu te dou dica de como fazer com a moto. Fechadíssimo. Aqui a gente troca várias figurinhas. Já que você tocou no assunto velejo, eu tô emendando uma história na outra aqui. Eu sei que você tem uma história aí de velejo no Panamá, é isso? Isso. Eu tava na Colômbia com a minha mãe, que foi quando ela foi me visitar. E aí ela voltou pro Brasil e eu fiquei lá. E aí eu tava pensando, como é que eu vou cruzar da Colômbia pro Panamá? Seja uma forma também mais barata, que não seja uma forma tão cara. E como é que eu faço, né? E aí eu tava conversando com a minha mãe até foi comigo em algumas agências e é muito caro mesmo. Eu não lembro o valor da época. Nossa, a gente fez tanto tempo, ai que saudade. Mas é gostoso contar, né? Você lembra com carinho. É muito bom, muito bom. E aí que ela tava me ajudando também, eu conversando com as pessoas, e dá pra você ajudar também no barco. Então, o velejador, ele precisa de ajuda, precisa ter gente que faça comida, que lave a louça, que lave o barco, né? Que lave a parte do convés, que eu não tenho experiência pra velejar, então eu não poderia ser a pessoa que iria ajudá-lo de madrugada, por exemplo. Sim. Sei lá, a vela, o vento. Eu não tenho sabedoria e conhecimento pra isso. Mas lavar a louça, lavo, né, gente? A gente sabe. A gente sabe. E eu também tava dormindo na parte de cima do barco, que os turistas pagaram mais alto que eu, eles estavam dormindo na parte de baixo. Então eu tava dormindo na parte de cima, que é como se fosse um sofazão, sabe? Aqueles veleiros que tem um sofazão em U, que é meio duro, assim, mas extremamente confortável. E acorda com sol, é muito gostoso. Tá lá no mar. Então foram 5 dias, quer dizer, 6 dias e 5 noites nesse veleiro, que era super simples. O capitão era um colombiano de idade, bem rabugento. Tipo mas pirata. super carinhoso. Olha isso, ele tava com conjuntivite, ou seja, ele tava com o olho, tava meio inchado, que ele não conseguia abrir muito. Tava bem pirata mesmo. É estereótipo. E ele teve poliomielite na infância. Ele não tinha músculo praticamente na batata da perna e ele mancava. Aí eu ficava, não acredito. Ele é um pirata. Ele é um pirata. Ele é um pirata. Ele é um pirata. Eu falava isso pra ele, eu chamava ele de pirata, aí ele ficava, para de falar assim, depois ele ficava aquele rabugento, sabe? Adorando o título. E eu peguei um carinho muito grande pra ele. Ele sempre me chama pra aprender a viajar com ele, que ele abre umas turmas anuais. Sim. Mas agora, infelizmente, com a pandemia não dá. E ele me ensinou bastante também sobre a vida no mar. E eu descobri que, nossa, quando eu tô perto do mar, eu tô muito leve. Sim. Então foram Calma. 6 dias sem tomar banho, porque era só banho do mar mesmo. Meu cabelo, que tava gigante, ficou extremamente quebradiço, sabe? Bem seco mesmo. Assim, com sal, E o couro cabeludo coçando também, por causa da água salgada, e não tinha como tirar. Mas eu lavando a louça e cozinhando pra galera e feliz da vida. Assim. Eu falei, é isso, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero morar mais no mar, eu quero estar perto do mar. E tanto que agora eu estou perto do mar há 1 ano quase, né? Sim. Porque é algo que
ele me traz mais pra perto de mim, parece. Ele despertou a pirata que há em você. Eu gostei! Ele despertou a pirata que há em mim. E foi uma experiência, é isso, tipo, me trouxe muito mais pra perto de mim mesma e do que eu quero ser, sabe? O que eu quero fazer. E as noites lá conversando, trocando as experiências com os outros viajantes. Foi muito lindo, foi muito gostoso. Ai, que demais. E quantas pessoas eram no veleiro? É que eu não tenho nem ideia, eu nunca fiz. Depende do veleiro, depende do bar que você tá também. O nosso era bem pequenininho e cabiam 7 pessoas. Então, nós estávamos em 7 pessoas. Foi muito legal, foi muito incrível. As pessoas que eu cruzei lá, converso até hoje também. E aprendi muito também sobre mim naquela viagem, porque eu cheguei muito… Nossa, mas aqui tem um casal que tá fazendo lua de mel, viajando o mundo. Tem um menino de 17 anos, belga, que tá viajando sozinho. E, gente, 17 anos, como é que você tá conseguindo viajar, né? Começa por aí. Sim. Tem um aposentado que tava viajando de carro. E aí ele dispara o carro naqueles… caminhões não, o que é que fala? Lá na balsa. Balsa. Na balsa, aí tinha um aposentado alemão numa balsa e foi de veleiro pra pegar o carro no Panamá. Tinha uma refugiada venezuelana que tava querendo ir pra Costa Rica. E eu ficava, gente, quem sou eu nesse barco? Tipo, eu não sou ninguém nesse barco. O que eu tô fazendo aqui? Tipo, essas pessoas têm histórias tão incríveis. E de repente uma menina falou, cara, tem uma mulher que tá viajando sozinha, você pega carona, você dorme na casa de pessoas que você nem conhece e você tem 23 anos. Tava pra fazer… Já tinha feito 24, aliás. E você tem 24 anos, tipo… Como assim você tá se achando que você não é ninguém? Também tem sua história. E aí eu vi o quanto que eu me apequenava na viagem. Sim. E na vida, sabe? Apequenava as minhas histórias, as minhas vivências. Então, isso é muito doido. Ouvir o que as outras pessoas falam de você pra você mesmo. É verdade. E agora você tá contando sua história pra um monte de pessoa também, né? Tipo, é aquele negócio, não pode desistir, porque sempre tem alguém que tá se inspirando na nossa história, no que a gente tá fazendo. Sempre vai ter alguém que tá olhando e falando assim, nossa, olha o que ela tá fazendo, que incrível. Eu queria fazer também, sabe? Você falou do Couchsurfing no barco. É engraçado que a gente acabou fazendo um Couchsurfing num barco aqui na Itália. E foi muito engraçado, porque na verdade a gente pediu pra ficar na casa dele. E aí ele falou assim, olha… Eu tô na marina, né? Esse final de semana eu tô dormindo no barco, porque eu tô com meu filho e tal. Mas tem espaço, se vocês quiserem, é o que eu tenho pra oferecer. A gente, nossa! Claro, vamos dormir no barco! Claro! Qual a dúvida? E aí a gente foi dormir nesse barco. Foi a primeira vez que a gente dormiu num barco, pros dois. Foi muito legal. Ele tem um filho autista que… É muito inteligente, muito. Extremamente inteligente, mas ele não se comunicava, assim, não falava com a gente, mas ele ficava mostrando as coisas e tal. E o pai dele meio que explicando as coisas pra gente, explicando como que ele tava… Que era importante pra ele, porque ele falou que ele era muito interessado com a vida marinha, por conta do pai, ó. E aí foi muito legal a experiência, porque ele cozinhou pra gente no barco, a gente dormiu no barco. Então eu achei que eu falei assim, nossa, eu vou ficar super enjoada no barco. E não aconteceu nada disso. Aconteceu. No barco. Não aconteceu, mas a hora que a gente saiu do barco, meu irmão… Opa, tem história aí! Nossa senhora! O que aconteceu? Não, a hora que saímos do barco, a gente dormiu no barco, ok, de boa. A gente comeu em cima do barco, é um barco casa, né? Um barco que fica atracado e não sai dali. Ele não usa mais o barco, aquele barco era praticamente tava parado, tinha que fazer uma manutenção pra sair dali. Aí a gente comeu de boa, né? Falei, nossa, eu vou passar mal comendo no barco. O barco fica fazendo assim, né? Balançando. E nada, de boa. Dormimos, legal. Dormimos também no esquema que nem você falou, assim, que era tipo um sofazinho em U, assim, que aí ele montava tipo uma caminha. Aí, ok. No outro dia, tipo, a gente praticamente ficou umas 14 ou 24 horas dentro do barco. Quase 24 horas. A hora que a gente saiu do barco, aí a gente sentiu que a gente não para. Tipo, tava tudo mexendo na nossa cabeça e a gente pisou na terra firme e bagaçou tudo. A gente ficou zoadaço. A gente pegou o trem, a gente tava pegando o trem pra voltar pra casa. Nossa, a gente passou o dia inteiro mal, assim, sentindo, sabe? Enjoo. Eu não sei se você sentiu alguma coisa no barco ou depois do barco, mas a gente sentiu muita diferença, assim, quando a gente saiu. No barco eu senti, mas o capitão, ele me levou um limão cortado e falou pra eu ficar chupando limão até passar o enjoo. E realmente passou e eu nunca mais tive enjoo depois disso. E quando eu saí, eu não lembro de sentir nada. Mas é também porque a gente cruzou as ilhas de San Blas. São as ilhas dos povos originários Kunas, que é uma ilha paradisíaca, maravilhosa. E aí a gente passava pras ilhas, então a gente não ficava só no barco. Ah, sim. Então eu nadava muito e também ficava na ilha. Mas quando eu desci realmente no continente, né, no Panamá, eu já saí de lá pegando carona pra outra cidade, assim.
assim, eu não senti nada. Não senti nada mesmo. Porque isso primeiro que é de pessoa pra pessoa, né? Porque tem pessoas que sentem enjoo, outras não. E também a gente ficou, acho que, muito tempo sem sair do barco, né? Talvez você intercalou mais entre sair, não sair, nadar, não nadar. A gente ficou imerso dentro do barco. Eu acordava, já rolava pro lado e já caía no mar. Pra mim, se eu pudesse, eu ia nado da Colômbia até o Panamá. Porque eu sou muito apaixonada. O que também foi um pouco ruim, porque em algumas partes eu me queimava com água viva. Então minha perna saiu de lá toda empolada. Nossa. Mas aí o mar queria me matar e eu não, vou nadar. E eu continuava nadando, porque, sou apaixonada. Que da hora. Eu sei que você tem uma história aí em Buenos Aires que não foi tão legal assim, né? E aí, conta pra gente. Parece que não, mas foi muito legal. Porque rendeu umas amizades. Vou contar desde o começo pros ouvintes. Eu fui pega pelo título. O clickbait. Eu fui pega pelo clickbait. O clickbait. Eu posso até adiantar o clickbait para as pessoas entenderem, né? Ela simplesmente me falou de um assédio em Buenos Aires. E aí eu falei assim, a história não foi tão interessante assim. Não foi assim, tipo, tão legal assim. Aí ela tá falando que não. Então vamos escutar essa história. Vamos ler a matéria. Vamos ler a matéria agora. Exato, tem que ler até o final. Não é só o título. Eu cheguei em Buenos Aires, foi a primeira cidade da Argentina que eu fui. E no que eu cheguei lá, eu estava andando pelas ruas à noite, com a minha mochila e com tudo, procurando um hostel pra ficar, que eu não reservava antes. Eu andava pelas ruas e ia vendo, olhando pelo Maps, que eu já tinha marcado alguns lugares, e ia perguntando também. E aí um carro parou do meu lado e começou a andar bem devagarinho, na mesma velocidade que eu tava andando. E começou a me falar algumas coisas, tipo, pra onde você tá indo, que não sei o quê, entrar no carro que eu te levo pra onde você quer ir. Começou a mandar uns beijinhos à distância, e eu super desconfortável. Eu tava no bairro de San Telmo, que é um bairro mais vazio à noite, digamos assim. Ele não é muito urbanizado. Uhum. E eu fiquei super insegura, tremendo, né? Entrei numa lojinha 24 horas, aquelas de posto de gasolina, e fiquei lá até me sentir segura pra voltar de novo a andar e procurar um hostel. E falando com a moça também que trabalhava lá, ela me deu a dica de um hostel, eu falei, vou pra lá que eu sei que é aqui perto. Chegando lá, ela falou, olha, eu tenho um quarto que tá disponível sim, tem 8 camas. Aí eu falei, legal, não sei o que, então eu vou querer ficar lá uma noite. E aí ela falou, tá, só que eu tenho que te avisar que tem 7 homens já no quarto. Nossa. E eu saindo de uma situação de assédio na rua, né, com um homem que era argentino, eu falei, nossa, bom, eu prefiro pelo menos ter um teto e um lugar pra ficar uma cama, e eu só vou dormir um pouquinho com o olho aberto, né, dormir com um soninho mais leve. No que eu entro no quarto, dos 7 homens, tem 4 homens lá dentro, e os 4 estão de cueca bebendo cerveja. Que beleza. Não. Que cenário. Não! Ai, meu Deus. Eu já imaginei que eu ia ter dor de cabeça, que eu ia, né, me estressar com a situação. Mas comecei a conversar com eles. Eram 3 neozelandeses e um francês. Se conheceram naquele hostel mesmo. E eles começaram a conversar. Eles foram pra balada naquela noite. Eu não quis ir. Aí na manhã seguinte, acordei 6 da manhã e já fui bater perna lá no Centrinho Histórico de Buenos Aires. E aí na 4ª noite, acho que eu fiquei naquele hostel. Eles me chamaram pra balada. Eu falei, eu vou. Eu já tava conversando com eles. A gente fazia comida junto. A gente comia junto. Eu já tava mais confortável. E aí que eu lembro que a gente tava nessa balada. Foram umas das poucas baladas que eu fui. Mas eu tava realmente me sentindo muito confortável com eles. Sim. E aí eu fui no bar pra pegar uma cerveja e chegou um cara atrás de mim meio que me encoxando. Eita. E eu já tava um pouquinho alterada e não era nenhum deles. E aí eu já tava virando com o meu cotovelo, né, pra dar aquela famosa cotovelada na costela. Sim. Mas no que eu olho, um dos neozelandeses deu um empurrão no cara, tirando ele de trás de mim, e ele ficou atrás de mim, só que num palmo de distância. Tipo, eu tô atrás de você te protegendo e não estou te encostando. Sim. Ok. Super respeitoso, né? Da hora. Que, eles, tipo, tão me protegendo. Eu bebi, dancei com eles, ensinei eles a dançar forró e fiquei ensinando. Foi assim, a noite que eu não lembro como eu cheguei na casa. No hostel. Já era sua casa. Eu não lembro como que eu cheguei lá, porque eu bebi muito. Mas é porque eu tava muito confortável com eles. Eu sabia que eles estavam lá cuidando de mim, sabe? Que da hora. E pra vocês terem uma ideia, essa amizade durou tanto que depois 2 deles foram passar o Natal com a minha família em São Paulo. Gente, olha só. Que da hora. Que demais. Pois é, eles falaram, eu tô em São Paulo. Chegaram em São Paulo dia 24 de dezembro. Eu tava no Chile. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eles estão em São Paulo, Natal, tá tudo fechado, eu tenho que fazer. Recebe eles aí. Recebe eles aí pro Natal, poxa. E eles não falavam português, minha família não fala inglês. Então foi um Natal muito curioso. Que engraçado.
Então, assim, e rendeu uma amizade, que depois um deles saiu do Brasil, me ligou, falou, Lana, onde você tá? Eu falei, tô aqui em Cusco, no Peru. Aí ele falou, tô indo te encontrar, e foi passar o aniversário dele comigo. E a gente foi pra balada juntos também. E assim, todo mundo achava que a gente era casal. Sim. Tanto que a gente foi jantar junto no dia 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados, né, em muitos países. Sim. E a gente foi jantar junto e entregaram uma sobremesa de graça pra gente com coração, com chocolate, moranguinho, né? Aí eu olhei pra moça, né, pra garçonete, e eu falei assim, por que isso? Ela falou, que Dia dos Namorados. Aí eu peguei, agarrei na mão do meu amigo e falei assim, ai, amor, a gente ganhou sobremesa. E ele me olhando, tipo, o que tá acontecendo? Eu, sobremesa de graça. Não vai perder essa oportunidade, pô. E assim, eu arranjava os caras pra ele, eu arranjava as meninas pra ele arranjava uns caras pra mim. A gente viajou um pouquinho junto, mas super na amizade. Que da super, hora. assim, cuidando um do outro, sabe? Foi muito gostoso. Então, é uma história que começa ruim, mas termina muito feliz. Tem um final feliz. E você sabe que eu achei engraçado que você falou dos caras de cueca lá dentro do hostel? Pra quem nunca teve essa experiência em um hostel, tipo, de dormir, de se hospedar num hostel, cara, eu tenho a impressão de que hostel é tipo um grande grupo de teatro. Porque todo mundo se troca na frente de todo mundo, tá tudo normal. Como se você conhecesse as pessoas, tipo assim. Tem gente que não tá nem aí. Você vai encontrar pessoas que não estão nem aí pra você. Ela vai estar lá, vai tirar a roupa, ficar pelada e vai pôr a outra, não tá nem aí. Pelo menos comigo aconteceu várias vezes isso. Não sei se com você. Tipo, bom, o pessoal tava de cueca, né? Eu já sou… A minha casa, a gente já anda pelado pela casa, praticamente. Eu, meus pais, minhas irmãs, já é meio naturalizado o corpo. Quando eu cheguei em hostel, era muito difícil pra mim, porque eu ficava se trocando. Como assim? Eu estou aqui no quarto, será que não estão me vendo? Eu estou invisível? Né? Mas depois era eu que tava me trocando na frente das pessoas e sem me importar, sabe? Tipo, eu lembro que eu tava dormindo em Honduras e eu abri a porta de calcinha e sutiã. Tipo, eu esqueci que eu tava de calcinha e sutiã, dormindo, quando alguém bateu na porta, e eu abri a porta. Aí eu, meu Deus, aí eu olhei pro meu corpo e tive que fingir naturalidade. Você que tá errado. Não sou eu que tô errada de estar de calcinha e sutiã, é você que tá errado de estar de roupa. Você tem que mudar, né? Tem que encarnar um personagem. Seja muito bem-vindo, né? E era uma menina, né? Então, obviamente, se sente mais confortável. Era uma mulher, uma hóspede nova que ia ficar no meu quarto, né? Aí eu falei pra ela, e só tava eu no quarto. Aí eu falei, o quarto aqui é muito quente, então eu durmo de calcinha e sutiã e tudo mais. Ela falou, não, tá tudo bem. Aí na terceira noite ela também já tava de calcinha e sutiã. Mas é engraçado quando a pessoa é novata, né? Porque ela toma uma paulada na cara, às vezes ela fica tudo perdida, não sabe o que fazer. Mas depois você se acostuma, né? Isso é coisa da estrada. Foi coisa da estrada mesmo. Bom, muito legal suas histórias aqui, a gente tá se divertindo. E é isso, a beleza da viagem é isso, sabe? Você se abrir, você conhecer as novas experiências, assim, ouvindo você contar, né? E a gente junta as nossas aqui. Nossa, é uma sensação muito gostosa, né? De você estar se descobrindo, viajando. E, né, aquele negócio que eu sempre falo, não vejo a hora de poder fazer isso de novo. E o interessante da viagem é que ela não traz só essa questão da experiência, da gente aprender as coisas, mas traz também novos amigos, novos amores, por que não? Então, é muito interessante isso. A gente acaba vivendo muito mais intensamente, coisa que às vezes a gente esquece de fazer no nosso dia a dia. Eu acho que as pessoas têm repensado mais agora, nesse momento de pandemia, dar um pouco mais de valor à vida, da gente viver um dia após o outro, tal, porque senão a gente liga muito no automático e só segue, né? A gente não aproveita. Então eu acho que vale, como reflexão, a gente pensar um pouco sobre isso, sobre quais que foram as últimas experiências que a gente teve tão assim, que mexeram com a gente, tirou a gente da zona de conforto, porque no fim das contas as histórias que tem pra contar é isso, sabe? É a alegria que a gente transmite. Eu não sei mais falar em português, só falo italiano. Desculpa. Que a gente transmite. Isso, que a gente transmite. E é isso, a Lana vem aí toda cheia de vida e de experiências aí pra contar. Eu acho sensacional. Eu fico vendo ela que eu tô até com cãibra na bochecha, porque eu fico sorrindo o tempo todo. Gostoso ouvir isso. E eu falo realmente isso pras pessoas, né? Porque viajar foi uma ferramenta, pra mim, que funcionou como autoconhecimento e que funcionou pra saber o que eu queria da minha vida e fazer o meu caminho. Pode ser que não funcione pra todas as pessoas, nem todo mundo vai gostar de viajar sozinho e tá tudo bem, né? Melhor ou pior que ninguém quem faz isso, mas é uma ferramenta muito gostosa também de descobrir, porque ao mesmo tempo você tá muito aberto pro novo, você tá conhecendo muita cultura nova, você tá abrindo a sua mente pra
diferentes sabores, diferentes cheiros, diferentes formas de ver o mundo. Então é uma forma muito leve. Às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser complicada, mas também eu acho que tem mais coisas boas do que ruins. Sim, com certeza. Nessa ferramenta de autoconhecimento. Eu também acho. As pessoas agora também estão buscando isso, né? Com esse isolamento, a gente agora parece que tá querendo expandir muito, tá querendo sair. E isso é muito gostoso. Mas assim, agora eu tô viajando pelo Brasil, né? Tô há 1 ano na Bahia, por causa da pandemia, então eu não estou me locomovendo, né? Sim. E eu tô morando aqui agora em Cumuruxatiba, e a Bahia também é um país quase, né? Sim. Então, você aprende outra língua aqui. Aqui tem a língua Pachurrã, que é a língua do povo Pataxó. Então você vai aprendendo palavra que foi embutido no português. Por exemplo, auê. Auê significa festa. E a gente fala em Pachurrã. E a gente fala, tipo, vamos fazer um auê lá em casa? Exatamente. Isso veio do Pachurrã, do povo Pataxó. Então dá pra também, obviamente, quando a gente puder voltar a se locomover, puder realmente sair em segurança, conhecer também do Brasil, porque o Brasil também é incrível e tem muita história pra nos ensinar. Que a gente não aprende em muitos lugares. Sim. Tá no quintal de casa, às vezes a gente não conhece e não aproveita, né? Exatamente. E também tem muita coisa incrível aqui. Lana, mais uma vez, muito obrigada por ter voltado, por ter compartilhado tanto aí das suas histórias pessoais, inclusive. Obrigada mesmo. Muito pessoais. Íntimas. Eu que agradeço o convite de vocês, foi um ótimo papo. E também me deixou um pouquinho com saudade da estrada, mas um calorzinho no coração de que o mundo ainda tá aí, né? Sim. É verdade. E a vida continua. Uma hora a gente retoma essas viagens aí. Vamos nos cuidar, nos proteger. E é isso. Tudo no seu tempo. E aí, temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.